Confiança dos pequenos negócios volta a crescer em novembro, mas avanço não reverte as quedas dos meses anteriores. Confeitaria natalina empreendedora. Confeitaria natalina empreendedora faz sucesso com toque especial nas sobremesas. E mais, o que muda nos investimentos com a queda da taxa Selic? Esse é o tema do Thiago Godoy na coluna Como Investir. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E a gente começa falando que após 2 meses seguidos de queda, o índice de confiança das micro e pequenas empresas brasileiras subiu em novembro. O resultado foi puxado pelo otimismo da indústria, setor que conseguiu melhorar o escoamento dos estoques de produtos no mês passado. Já no comércio e nos serviços, a confiança recuou. Apesar do avanço na média, a variação de 0,6 ponto não foi suficiente para reverter as quedas registradas em setembro e outubro. Os dados são apurados mensalmente pelo Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas. Quem está sonhando com a ceia de Natal tem uma opção de sobremesa irresistível aqui no Distrito Federal. Uma confeitaria está fazendo sucesso com uma seleção de doces únicos que prometem encantar os paladares mais exigentes. Quem mostra pra gente é a Camila Xavier. A cada Natal, uma novidade. Para este ano, estão guirlanda de brownie, rabanadas recheadas, chocotone, sobremesas na travessa e os cartões natalinos acompanhados de brigadeiros, que adicionam um toque personalizado e saboroso às celebrações. Cada item é pensado para proporcionar uma experiência natalina única para o cliente. Esse ano o Natal tá assim, eu acho que com toda certeza é a campanha mais linda que eu já fiz. História da meu lado, mas de diferente mesmo esse ano. Esse ano trouxe uma variedade muito grande, então temos doces com maracujá, com morango, com brownie, pudim, lembrancinhas e o abençoado do pistache, que não poderia ficar de fora. As datas comemorativas são aproveitadas para aumentar o faturamento do negócio e se diferenciar no mercado da confeitaria. Durante 4 anos, os doces foram produzidos na casa dela. Em 2019, meu marido perdeu o emprego, então estávamos 2 desempregados dentro de casa, tentando estabelecer o que seria da vida. E a gente percebeu que o delivery de doces em casa seria uma possibilidade. Então, comecei a fazer aquilo que eu sabia, com as poucas receitas que eu tinha. E 2020, com a pandemia, houve uma crescente muito grande de pronta entrega, de delivery. E foi nesse momento em que a Melato começou a se existir como marca mesmo. Mas a profissionalização exigiu estudo e especialização em outras áreas, além da confeitaria. Exatamente. Eu quebrei muito a cara no meu começo. Errei muito, porque eu achava que precisava caminhar. Então eu caminhava, saía literalmente empurrando tudo com a barriga. E eu percebi que não, que existia uma forma correta de se fazer as coisas. 2020, 2021 eu estudei muito, eu levantava de madrugada, eu dormia muito tarde, acordava muito cedo, sempre para poder estudar. E eu comecei a grudar em pessoas que poderiam me passar esse conhecimento. E a Melato cresceu estrondosamente. No início, a produção diária era de 60 bolos no pote, 6 vendas ao dia. Hoje, a produção aumentou para 120 por dia e com um cardápio maior de opções. A confeitaria nova tem apenas 9 meses, mas é o delivery a menina dos olhos da Maeli. Ela estrategicamente investiu em diversas opções para melhor atender o cliente. Hoje são 60 entregas por dia. A loja ainda é uma bebezinha, né? Falo muito sobre isso. O delivery, ele é completamente diferente da loja. Quando eu vim para a loja, eu já tinha essa consciência, mas hoje, estando com a loja há 9 meses, eu percebo cada vez mais. O cardápio, o que as pessoas desejam dentro de uma loja não é o mesmo público, não são os mesmos clientes da galera do delivery. Com o sucesso do delivery, ela então decidiu ensinar outras confeiteiras a também ganhar dinheiro com a plataforma, ressaltando a importância de investir na rapidez da entrega. O curso não nasceu do meu coração, nasceu no coração de quem estava assistindo. Tipo, me ensina o botão que você aprendeu a apertar aí. Hoje a gente ensina totalmente sobre delivery próprio,
sobre delivery voltado para iFood. E hoje o curso vai te ensinar também sobre receitas. Eu ensino a vender, a fazer, e de bônus as pessoas também vão aprender a precificar os produtos. Quem não entrega hoje, quem não tem um delivery dentro do seu negócio hoje, está deixando dinheiro na mesa. Quem não aprende as estratégias do iFood está deixando dinheiro na mesa. Para a Maeli, empreender é sinônimo de inovar. A empresa ela precisa ser um reflexo do dono. A partir do momento em que a pessoa dá o passo e ela entende que não tem como repetir. A gente percebe muito assim, que parece tudo mais do mesmo. Então, a fulana vende o copo brownie, eu também tenho o copo brownie, mas as receitas são diferentes. Fulana vende o bolo no pote, eu também vendo. Vende o bolo decorado, o que é diferente? É a dona. A dona da empresa precisa deixar a marca e o brand muito forte. Eu acho que isso é o maior diferencial da Melato. Delícia, né? Coisa boa, comida natalina, quem não adora, né? Chegou a hora da coluna Como Investir e na semana passada os juros básicos da economia foram reduzidos pelo Banco Central. Esse foi o quarto corte na taxa Selic, realizado desde agosto deste ano. Para tratar desse assunto que impacta a vida de empreendedores e investidores, eu recebo o especialista Tiago Godoy. Tiago, seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Como é que fica então esse cenário, hein, Tiago? Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Pois é, depois aí de um período longo, né, de Selic alta, a gente está vendo a taxa reduzir e isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia para a economia, isso é uma boa notícia para os seus investimentos também, né? Não significa que você tem que mudar a sua estratégia radicalmente, principalmente sua estratégia de investimento para a reserva de emergência, por exemplo. Porque na reserva de emergência, você, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né, você tem ali uma reserva investida para imprevistos, você vai ter que colocar essa reserva em investimentos atrelados ao CDI, atrelados à Selic, que vão ser os que a gente chama de pós-fixados, né? Investimentos que têm liquidez e que vão acompanhar a Selic. Ela reduziu um pouco, mas isso não muda uma estratégia de forma geral. Pelo contrário, né, a gente vai manter ali o nosso investimento em reserva de emergência, por exemplo, em Selic, e tá tudo certo, né? Isso, na verdade, é muito bom, porque a Selic baixa, ela vai trazer aí mais velocidade para a economia, né? A inflação controlada, a inflação desacelerando, a gente tem uma economia mais pujante, as empresas também conseguindo crédito mais barato, né? E a gente tem realmente um aquecimento da economia. Para quem tem interesse em investir no mercado financeiro, é claro que a gente vê as empresas, né, com potencial de crescimento, a economia com um aquecimento, a gente vê também o mercado financeiro, o mercado de ações, né, a bolsa de valores também com uma tendência alta. Então, vale a pena para quem tem interesse em aprender ou já investe, né, em bolsa de valores. Quando um ciclo de juros vai caindo, vai descendo, a gente tem uma tendência a ter um aquecimento da economia e as empresas também, a bolsa de valores, a valorizar, né? Então, lembrando que a ideia, né, é que a gente continue tendo ciclos de corte para que esse ano de 2024 a taxa Selic esteja aí por volta dos 10%, alguns analistas até dizendo que para 2025 a tendência é que ela caia para menos, para 9%, para 8%. Então, é um ciclo normal, a economia tem esses ciclos e é positivo, é muito bom para as empresas, principalmente, para o crédito como um todo e para o investidor, mantendo a reserva de emergência em Selic e olhando, claro, para outros tipos de investimento. A gente tem também os pré-fixados, né, investimentos onde você já tem ali, né, vai saber qual que é a taxa de rendimento do seu investimento. Pode ser uma oportunidade também para você conseguir fazer alguns investimentos pré-fixados agora, sabendo que a taxa vai cair, né? Você já garantir, já segurar aqui, prender alguns investimentos com prazo de 2, 3, 4, até mais, um prazo até mais longo de vencimento dos seus investimentos, você consegue garantir aí uma taxa maior para os próximos 2, 3 anos, né? Tiago, isso é um resultado positivo para o Brasil, até porque a gente está querendo desenvolver a economia, né? Então, quando a gente vem com esses dados, a gente consegue ter um parâmetro de que 2024
tem uma possibilidade da gente ter um ano um pouco melhor na economia, o que afeta diretamente não só quem investe, mas também quem tem empresa, né? Sim, subir os juros é um remédio amargo contra a inflação alta, que é muito prejudicial. É um processo de redução gradual que, né, assim, a gente está vendo aí, né, sem desencadear a alta dos preços novamente, então isso indica que está fazendo efeito. Os juros elevados, eles são um freio, né, na economia. Então, o crédito fica mais caro, as pessoas, né, para tomar crédito vai custar mais caro, as empresas, para tomarem crédito, vai custar muito mais caro. Então, isso desincentiva o consumo, desincentiva a produção. A economia, ela esfria. Então, a gente está indo, sim, aí num bom caminho, né, e acredito que ano que vem a gente vai ter um aquecimento da economia para todo mundo, vai ser positivo. Então, é só seguir a estratégia, não impacta a reserva de emergência, como eu falei, mantém Tesouro Selic, mantém um CDB com liquidez diária que acompanha a Selic, que você vai estar com uma reserva com uma boa rentabilidade para imprevistos, seja no seu lado pessoal, né, na pessoa física, seja também para a sua empresa, na pessoa jurídica. Já dizia meu avô, Márcio Paulo de Castro, que remédio bom é remédio amargo. Obrigado, Thiago. Boa noite para você, viu? Obrigado, boa noite. Até a próxima. Até. Depois do intervalo, a gente fala do Prêmio Nacional do Turismo, entregue pelo governo federal. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, volta já. Estamos de volta, o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Já está aqui de Brasília para todo o Brasil. E olha só, o Salão Nacional de Turismo, realizado aqui em Brasília neste mês, teve como um dos seus principais momentos a entrega de um prêmio. O objetivo foi reconhecer a contribuição de profissionais, gestores e empresários para o desenvolvimento da atividade no país. Entre os vencedores está a Biofábrica de Corais. Biofábrica de Corais. Empreendimento que a gente vai conhecer agora. Essa startup, ela trabalha para a restauração de recifes, além de promover a educação ambiental. Quem conta mais para a gente é o fundador do projeto, Rudan Fernandes. Rudan, obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E Rudan, a gente começa perguntando, claro, como é que funciona o projeto, como é que funciona a sua empresa. Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar explicando um pouco mais sobre o nosso trabalho. E, basicamente, a nossa empresa funciona através da restauração de ecossistemas de recifes de corais e a gente tenta fazer isso de forma coordenada com comunidades onde a gente esteja trabalhando. Então, no contexto do turismo, a gente iniciou nossas operações em Porto de Galinhas e a gente tenta restaurar os corais, fazendo com que esse processo seja uma atividade turística e a gente apresente novas oportunidades para a comunidade. Então, mergulhadores, ao invés de só mergulhar, os jangadeiros, ao invés de só de jangadear, eles podem estar conduzindo os clientes, os turistas, para também estarem implantando corais. Então, é uma forma de gerar novas atividades econômicas, promover a resiliência recifal daquele ambiente e gerar uma engrenagem, que eu chamo de uma engrenagem regenerativa, onde a gente, de acordo com a demanda do meio ambiente, a gente consegue ir gerando várias e várias oportunidades ali de turismo e o destino ele consegue se reinventar. Rudan, como é que é a questão da parceria? Como é que ela funciona com essas pessoas? Elas recebem algum lucro por conta disso? É dividido? Enfim, como é que é feita essa organização para que todos possam ganhar? Porque, além de ser uma questão ambiental, de sustentabilidade, é claro, também é uma empresa, né? Então, como é que funciona esse setor? E até porque essas pessoas vivem do que elas pegam na água, né? Do trabalho que elas fazem ali na água. Perfeito. Então, a nossa lógica de operação para monetizar as pessoas consiste da gente, além das atividades tradicionais que elas já executam, ou pagar o mesmo valor que elas receberiam pelo tempo do trabalho que elas executam, ou pelo menos 50% a mais de uma atividade nova. Então, o que acontece é que o jangadeiro ou o mergulhador, ele tem a oportunidade de fazer uma atividade que, ao invés de impactar o meio ambiente, vai estar contribuindo para salvar aquele meio ambiente e remunerando mais. Então, a nossa perspectiva é que, conforme a startup cresça e a nossa proposta de valor se consolide,
a gente gere uma engrenagem que as pessoas elas vão sendo remuneradas mais para uma atividade regenerativa e que com isso a gente não precise usar medidas comuns como proibição ou algo do gênero para as pessoas estarem fazendo atividades que às vezes impactam um pouco mais, e sim você usar um reforço positivo para as pessoas estarem migrando para novas atividades econômicas sem deixar a sua perspectiva tradicional de atuar, que no caso seja mergulhar, ou seja passear de jangada, qualquer outra atividade, que a nossa engrenagem consiga encaminhar para essa perspectiva regenerativa. Esse é um ponto interessante, porque ao invés de destruir a natureza, está reconstruindo. Ou seja, na argumentação para que essa atividade continue sendo desenvolvida, consegue ter essa força, esse peso, né? Ao invés de simplesmente, como você falou, ou proibir ou parar por um tempo. E até mesmo esses períodos que eles não podem trabalhar, eles também podem estar ganhando nesse formato também. Vocês atuam em quais estados? Hoje a gente atua exclusivamente em Pernambuco, em 2 territórios, Porto de Galinhas e Pojuca, Itamandaré. E eu acredito que muito em breve a gente vai estar atuando também em Maragogi, no estado de Alagoas. Além disso, tem outras tratativas com outros estados, mas em negociação menos avançada do que em Alagoas. Existe alguma participação do governo, da prefeitura nesse projeto como um todo, de apoio ou de autorização também, já que é uma atividade que mexe com o meio ambiente? São atividades, né? Opa, desculpa, Márcio. É impossível a gente executar nossas atividades sem ter as devidas autorizações. Então, tem a anuência da prefeitura ou dos órgãos responsáveis em cada localidade que a gente atua. A nossa perspectiva é que a startup ela consiga se moldar a diferentes perspectivas. Então, por exemplo, em Porto de Galinhas, o turismo é uma coisa muito forte, mas cada perspectiva vai ter uma demanda diferente. Então, a médio prazo, eu penso que os recifes de corais são ecossistemas que vão precisar ser salvaguardados. Depois das geleiras, eles são os ecossistemas mais afetados pelas mudanças climáticas. Então, eu acredito que em muito breve, a gente vai precisar que prefeituras tenham programas de promoção da resiliência dos seus ecossistemas recifais. Então, você pensa isso se estendendo do Maranhão até mais ou menos o Rio de Janeiro. Alguns recifes de corais vão precisar ser apadrinhados por grandes empresas. Então, por exemplo, a gente tem região com grandes portos, regiões com atividade offshore muito intensa. Então, faz sentido grandes grupos corporativos adotarem um pedaço de um recife de coral para promover a resiliência recifal dele e fazer com que essas atividades maiores não impactem atividades tradicionais, como a pesca ou o próprio turismo. Então, eu acho que a biofábrica ela vai se tornar ou caminha para se consolidar como uma espécie de indústria de compensação ou empresa de compensação barra de restauração também, um processo meio híbrido ou meio complementar, sabe? Ou seja, todo mundo ganha. É o tipo do projeto que ganha o governo, ganha a prefeitura, ganha quem trabalha com isso, ganha vocês que desenvolveu todo esse trabalho. Então, é um caminho que realmente merece ser seguido e também de se tornar exemplo. Eu espero que no ano que vem vocês consigam expandir cada vez mais esse negócio para que a gente tenha um país mais sustentável, por que não, né? Cuidar das nossas águas de forma com que todos tenham também um trabalho e uma empresa. Rodan, obrigado pela sua participação, boa noite para você, viu? Obrigado, acho que tudo que você falou faz total sentido e eu acho que esse é o paradigma que a gente precisa romper. A gente tem essa perspectiva de uma indústria, uma economia muito linear e a gente precisa transformar isso numa economia cíclica, onde vários elementos se interconectam ali e a gente não simplesmente use e descarte. Então, como transformar tudo em algo mais sustentável? Eu acho que a biofábrica ela tem esse papel dentro da perspectiva de trabalho dela e a sua colocação foi perfeita. A gente tem que buscar exatamente as palavras que você colocou e muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco aqui do nosso trabalho. Boa noite para você e boas festas para todos os ouvintes e a equipe, tá bom? Essas para vocês também. Obrigado, boa noite. Muito obrigado. Obrigado. É isso, uma empresa diferente que pensa no meio ambiente, que traz
dinheiro, faturamento para outras empresas, para pequenos empresários que são desse setor, né? Normalmente quem trabalha com mergulho, jangada, normalmente é MEI, então consegue ter um faturamento melhor, né? Maior gerador de empregos no país, o setor de eventos tem boa expectativa para 2024. A reportagem é do André Lage. Um dos setores mais atingidos pela pandemia da Covid-19, o mercado de eventos, recuperou o prejuízo e este ano decolou. O ramo registrou crescimento de 46,6% em 2023. E essa área é a paixão do Jorge Farias desde 2017. Ele é integrante da banda Menos é Mais, um dos grupos de pagode mais ouvidos nas plataformas de música. Mas antes de conquistar o sucesso em todo o país, o empreendedor percebeu a oportunidade de aliar a música e a organização de eventos. O resultado foi um boom nas duas áreas. Então, em 2017, eu falei, cara, vamos fazer evento e eu acho que é isso que vai nos ajudar a conseguir investir para o próprio Menos é Mais, já que não tem empresário, não tem ajuda de ninguém. Vamos a partir daí, foi o que deu certo, onde a gente deu entrada nos primeiros lugares, que foi o Outro Calaf, que é uma casa tradicional da cidade, com mais de 20 anos de existência, se eu não me engano, e que abriu as portas, assim como o Boteco da Boa, que teve o famoso Pagode do Menos é Mais, o Pagode do Menos é Mais no Brasólia Bar. Todos foram muito reconhecidos na cidade e todos eram produções de eventos feitos por nós. Além de ser artistas, nós podíamos ser empresários também do ramo do entretenimento. Em 2022, o Jorge Farias abriu a produtora Bendito, que fica na capital federal. Um espaço com toda a estrutura para reuniões, elaboração de projetos de palcos, divulgação de festas, entre outros serviços. O empreendimento emprega mais de 30 pessoas e gera mais de 1.000 empregos indiretos durante a realização das festas e shows. Esse ano, a empresa realizou mais de 30 eventos. O que começou com 4 sócios, sonho de 4 sócios, hoje no próprio escritório temos 36 pessoas, se eu não me engano, né? Me ajuda, 36 pessoas contratadas diretamente, fora os artistas que a gente tem. Se você for pensar num todo, gira mais de 100 pessoas. Eu acredito que entre 100 e 150 famílias, assim, direto e indiretamente, através do trabalho que a gente promove aqui. De acordo com dados do IBGE e do Ministério do Trabalho, em outubro deste ano foram geradas mais de 4.200 vagas no segmento. O maior índice registrado desde janeiro de 2020. O estudo aponta ainda que o setor de eventos, entretenimento e cultura continua sendo o maior gerador de empregos no país. A estimativa de consumo na área de eventos ultrapassou 96 bilhões de reais entre janeiro e outubro, resultado 12,5% maior que o mesmo período de 2022. E a expectativa é grande para o próximo ano. Acho que do ponto de vista de movimentação econômica, o setor deve crescer novamente próximo a 2 dígitos, puxando a economia do Brasil para cima, e continuará sendo um setor muito empregador, especialmente nos próximos 2 trimestres. Eu acredito aí no setor puxando a cadeia e o desenvolvimento dos empregos. Apesar de ser um ramo promissor, o Jorge Farias, que tem essa história de sucesso na área, diz que superou diversos desafios ao longo da sua trajetória. No entanto, a organização da empresa e o foco no objetivo fizeram com que o empreendimento continuasse em alta no mercado. Eu acredito que o primeiro é encarar com seriedade a produção de eventos e encarar a sua própria função, ser profissional com você antes de tudo e poder levar tudo isso para a sua empresa, delegar funções num trabalho onde a gente precisa ter uma criatividade, ter pessoas que nos ajudem a entender de fato sobre diferentes assuntos, vai fazer a gente conseguir ter de fato um resultado positivo. Mas acredito que o início de tudo é você ter organização e profissionalismo no que você faz, independente do tamanho do seu evento. A gente, quando fazia evento com faturamento de 10 mil reais, era o mesmo profissionalismo que hoje a gente faz para milhões de reais. Então você tem que ter o profissionalismo desde que você inicia, independente da área, eu acredito, né? É isso, seja pequeno ou grande, tem que dar a mesma importância, trabalhar com a mesma qualidade e entender que é isso que faz crescer uma empresa, qualidade do serviço.
O Jornal do Empreendedor, 3ª edição, fica por aqui, mas a gente se encontra amanhã, sexta-feira, tão esperada sexta-feira. Coisa boa, hein? Te espero, 7h30 da noite. Boa noite, tchau.